Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que temos em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Versículo 30, não é isso? E porque também nós nos expomos a perigos, foi o que nós lemos, já lemos. Foi até o 30 aí. Muito bem, o que nós falamos sobre a ressurreição? Primeira afirmativa. É uma doutrina, gente, que a gente precisa continuar crendo até o fim da nossa vida. Se é uma coisa que não muda na mensagem da salvação, é acreditar que os mortos vão ressuscitar. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós batizamos por aspersão, água jogando na cabeça. Nos batistas, o Assembleia de Deus, através da imersão, mergulhando. São formas de batismo nas quais a Bíblia não prescreve a maneira exata, se é por aspersão, por imersão, por barrunfa, de jogar água na pessoa. E não importa, não é dito ali na Escritura. Tem de ser com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ressurreição dos mortos é uma doutrina que deve ser da presbiteriana, da batista, da metodista, da assembleia, ou qualquer igreja que verdadeiramente é uma igreja de Cristo. Tem de acreditar que todos os mortos vão ressuscitar. A segunda verdade que nós falamos é que a ressurreição dos mortos faz então parte da essência do evangelho. Quando os apóstolos pregavam a mensagem da salvação, falavam da morte, na morte de Jesus e da sua ressurreição. Nunca falou só exclusivamente da morte e ressurreição. Falamos ainda que a ressurreição dos mortos, se for negada, se a pessoa disser assim,
eu não acredito que os mortos todos vão ressuscitar. Eu não acredito nisso. Se a pessoa fizer esta afirmação, ela está dizendo também que Cristo não ressuscitou. Uma anula a outra, tanto a de Cristo quanto a dos mortos. É preciso crer nas duas, tanto na ressurreição de todos os mortos, como na ressurreição de Cristo. E aí, na última vez que nós falamos, ele fala dos efeitos prejudiciais à vida cristã se Cristo não ressuscitou. Por exemplo, se Cristo não ressuscitou, não se deve pregar. Se Cristo não ressuscitou, não se deve crer. Se Cristo não ressuscitou, nossos pecados continuam sobre nós. Se Cristo não ressuscitou, é inútil estar aqui na igreja. Nós estamos perdendo tempo. Lembra que o pastor falou que a vida de uma mulher é até 80 anos. Então, pouco tempo a gente tem. O homem de 74. Então, se a gente não aproveitar ao máximo a vida, vamos morrer e vai acabar. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que os mortos vão ressuscitar, por isso nós estamos nos dedicando aqui ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou entrar na nova afirmativa para a gente ir entender mais acuradamente sobre a ressurreição dos mortos. Então, em quinto lugar, a ressurreição dos mortos é precedida pela ressurreição de Cristo. Vamos ler? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, ele fala aqui nessa afirmativa que a sequência da ressurreição é esta. Primeiro Jesus, depois os de Cristo. Primeiro quem ressuscita é Jesus. Num tempo oportuno, todos os mortos, então, vão ressuscitar. Ele quando diz aí, olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. As primícias eram a primeira colheita. Quando lá em Israel o povo fazia a primeira colheita, que era no período da Páscoa, eles até consagravam a Deus. E essas primícias significa aqui Cristo. Cristo é o primeiro fruto a ser colhido para a ressurreição. E nós seremos colhidos no Pentecoste. No Pentecoste, lá em Israel, 50 dias depois da Páscoa, era o último dia da colheita e o povo também adorava a Deus. Então, quem ressuscitou primeiro? Cristo. E depois nós ressuscitaremos. Então, não adianta a gente orar aqui para um morto voltar à vida, porque não é propósito de Deus nos ressuscitar agora. Nós só vamos ressuscitar no último dia. A nossa ressurreição não é uma possibilidade remota, mas uma certeza ancorada no fato histórico de que Cristo ressuscitou. Qual é a garantia que nós vamos ressuscitar? Porque ele ressuscitou. Então, esse é o sinal, essa é a prova que um dia também nós levantaremos do túmulo. Ele, Jesus, é a primícia, a prova viva de que a promessa de Deus sobre a vitória contra a morte se cumprirá no momento determinado. Para dissipar o pavor que a morte nos impõe, devemos fixar nosso olhar no túmulo vazio de Jesus. Se porventura nós somos acometidos do medo da morte, precisamos lembrar disso. Cristo voltou à vida, o túmulo dele está vazio e nós não vamos ficar ali. Nós também vamos ser ressuscitados pelo Senhor. Ali, o medo da morte morre e a esperança da vida eterna ganha corpo e realidade. Então, quem é que consegue vencer o medo da morte? Só consegue vencer o medo da morte quem acredita que Cristo
ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus não foi um simples retorno à vida anterior, como ocorreu com Lázaro, que mais tarde voltaria a morrer. Por exemplo, é diferente de todas as ressurreições do Antigo e do Novo Testamento. Porque Lázaro, ele chamou e ele voltou à vida. Mas depois Lázaro morreu, porque Jesus só restaurou a vida biológica dele. Ele continuou com o mesmo corpo que nós temos. E esse corpo, ele envelhece e morre. Então, todos que foram ressuscitados no Antigo Testamento e no Novo Testamento morreram fisicamente 2 vezes. Mas Jesus, não. Cristo ressurgiu com um corpo glorioso, uma natureza imperecível que a morte jamais poderá tocar novamente. Então, a ressurreição de Jesus é única e especial. Ele ressuscitou e não pode mais morrer. E nós ressuscitaremos em Cristo e não iremos mais morrer. Olha o que diz Filipenses, preste atenção. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, a gripe, as doenças, ao cansaço, olha a velhice, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ora, se Jesus criou o universo do nada, ele não pode nos fazer voltar à vida e nos dar um corpo glorioso? Claro, porque para Deus nada é impossível. Não seremos apenas reanimados para esta vida de dores, mas recriados para uma existência eterna, em que a corrupção e a fraqueza não terão mais lugar. Então, a gente não encontra esse corpo em qualquer esquina. Não tem. Só Jesus oferece. E para a gente ter esse corpo futuramente, precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Abandonar o Evangelho é renunciar à promessa mais gloriosa feita ao ser humano, a transformação do nosso ser em um corpo imortal. Essa é a promessa de Jesus, a vida eterna. Então, quando a pessoa deixa o Evangelho para curtir, ela está dizendo assim, eu não quero esse corpo, eu quero curtir temporariamente e depois ir para o inferno. Não, mas nós dizemos, nós não queremos curtir, nós queremos o corpo glorioso. Por isso nós estamos na presença do Senhor. Se duvidarmos da veracidade das palavras de Deus, fechamos para nós mesmos a porta do acesso à incorruptibilidade. Quer dizer, eu não terei direito a esse corpo se eu não crer, porque está escrito, se creres, verás a glória de Deus. Portanto, que a nossa fé não desfaleça, ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Vamos perseverar até o fim, confiando que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Somente por meio dessa confiança constante seremos agraciados com a vida eterna e revestidos de um corpo que jamais conhecerá o sofrimento ou a morte na segunda vinda de Cristo. Vamos ver o que diz Hebreus 10? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Paulo diz assim,
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. Glória a Deus, né? A ressurreição para a imortalidade, irmãos, é um evento com uma ordem divinamente estabelecida. Começou com Cristo e se concluirá com a igreja. Não haverá múltiplas ressurreições físicas dispersas no tempo. O que houve foi a inauguração pelas primícias, que é Cristo, e o que haverá será a colheita coletiva no último dia, como afirma o apóstolo Paulo aí no versículo 23. Vamos ler? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, essa é a ordem que Deus já estabeleceu da ressurreição. Devemos compreender que existe um tipo de ressurreição que ninguém deve desejar. Ah, sim, porque é o seguinte, todos os mortos vão ressuscitar. Porém, haverá uma ressurreição para a condenação. A Bíblia é clara ao afirmar que tanto os justos quanto os injustos ressuscitarão. Para aqueles que rejeitaram a graça e perseveraram no mal, o despertar do túmulo será o prelúdio para o julgamento final e o lançamento no lago de fogo, onde enfrentarão o sofrimento eterno. Então, essa ressurreição não queremos. Toda pessoa que vive no pecado também vai voltar à vida, mas para morrer de novo, a segunda morte, que é o lago de fogo. A única maneira, irmãos, de escapar dessa sentença terrível é a conversão genuína ao Senhor, trocando o caminho da rebeldia pela vida em Cristo. Olha o que diz Daniel 12, observe. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A morte física não é o ponto final, mas uma mudança temporária de endereço para a nossa alma. Então, quando a gente deixa essa vida, o nosso corpo vai à sepultura e o nosso espírito vai ao paraíso. Lá ver o Senhor, ver Jesus, ver os irmãos, amigos que lá estão, parentes, todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Enquanto o nosso corpo aguarda na sepultura o despertar da ressurreição. Nosso espírito, irmãos, parte para o mundo da realidade invisível. Lembre que Jesus disse ao ladrão que estava morrendo ali na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo dele não, mas o espírito dele sim. Então ele está no estado de desencarnado até o último dia. Lá deixaremos de andar por fé, só em espírito, para andar por vista, passando a conviver diretamente com Deus, com seus anjos e com a Assembleia dos Santos que nos precederam. Então lá vai ser um acampamento muito longo, né? Até o retorno de Cristo, nós vamos estar nesse lugar que Paulo disse que é incomparavelmente melhor. É um período de descanso e comunhão consciente em que a realidade do reino de Deus se torna o nosso novo lar. Lembremos, irmãos, que Paulo, mesmo vivo, disse: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu e ouviu palavras que ele não pode revelar. Então, em vida, ele foi a esse lugar. Mas lá estão todos aqueles que já partiram desta vida, que creram em Jesus. Sexto lugar, a ressurreição dos mortos é uma ação do Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai fazer os mortos voltarem à vida? Vamos ler o versículo 21.
Comigo. Visto também por um homem veio a ressurreição. Presta atenção. Quando ele diz aí, visto que a morte veio por um homem, está se referindo a Adão. Deus fez um acordo com Adão. No dia em que você comer da árvore da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Então Deus fez uma aliança. Adão, através de Eva, comeu do fruto. Aí o Senhor disse, tu és pó e ao pó voltará. A palavra de Deus chega a dizer que por Adão entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, quem nos levou à morte foi o nosso pai Adão. Agora, quem vai nos levar à ressurreição? Observe a segunda parte do versículo. Também por um homem, agora é Jesus, Deus homem, veio a ressurreição dos mortos. Então, Adão nos legou a herança da morte e Cristo está nos oferecendo a vida, a ressurreição. A morte, como eu disse, entrou no mundo como uma sentença judicial após a desobediência de nossos pais no Éden. Eva comeu primeiro, deu seu marido e ele também comeu. O que era para ser um jardim de vida tornou-se o cenário da nossa queda e, como herdeiros de Adão, todos nascemos sob o peso dessa maldição. Nós somos pessoas em Adão amaldiçoadas. Amaldiçoadas, somos debaixo do castigo porque desobedecemos a Deus. Os pecados atuais que cometemos comprovam que somos pecadores. Contudo, a história humana não termina na sepultura. Graças à infinita misericórdia de Deus, Jesus veio como um novo representante da humanidade. Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Jesus, tomou sobre si a nossa sentença para oferecer a todo o que crê a reversão dessa maldição e a promessa da vida eterna. Ele levou sobre si os nossos pecados. Veja o que diz Romanos 5. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a morte, que é o pecado, que o pecado nos impõe, é uma separação profunda. Quando Deus disse, no dia em que dela comer e certamente morrerá, significa que nós vamos morrer espiritualmente, tornando-nos estranhos e inimigos de Deus. Nossa natureza contaminada nos impede de ter comunhão com Deus e nossas ações continuam a ofendê-los. Todo ser humano está divorciado do Senhor por causa dos seus pecados. Nós estamos incluídos nesse grupo. Mas em sua infinita graça, o Senhor Jesus veio para realizar a purificação que não poderíamos alcançar por nós mesmos. Quando João Batista viu Jesus, disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele remove os nossos pecados. Por meio do seu sangue, ali na cruz, ele removeu nossas vestes imundas de pecado e nos reveste com sua própria justiça. Agora, em Cristo, a inimizade cessou,
e temos paz com Deus, podendo habitar em sua presença para sempre. Veja, irmãos, o batismo simboliza, seja mergulhando ou seja aspergindo, simboliza que o sangue de Jesus está sendo derramado sobre nós e nos lavando de todo o pecado, de sorte que nós estamos mais alvos do que a neve. Olha o que diz Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado significa que não tem uma dívida só na presença de Deus de cada um de nós que cremos em Jesus. Nós somos limpos. Nossa fragilidade à morte, então, é a falta de comunhão com Deus, mas também a fragilidade física ou a morte espiritual. Ela é o lembrete constante da nossa desobediência que introduziu a morte no mundo. Como é que eu sei que sou pecador? Porque você morre, porque nós morremos, porque as pessoas morrem. Porque diz o Senhor, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por isso que a gente não quer morrer, porque Deus não nos fez para morrer. Nós morremos por causa da nossa desobediência. Mesmo na ausência de doenças, o envelhecimento atesta que somos seres marcados pela morte. Eu nunca fiquei doente, mas vai ficar velho. E depois vai morrer também do mesmo jeito. É interessante que teve um homem na Bíblia que não ficou doente, pelo menos quando ele estava velho, ele tinha 120 anos. Ele tinha todo o vigor, não tinha uma doença. Mas o Senhor disse, olha, pode subir ao monte que você vai morrer hoje. Moisés morreu com 120 anos, com todo o seu vigor, porque o homem está destinado a voltar ao pó, né? No entanto, em Cristo, essa realidade biológica é apenas o prelúdio de uma metamorfose espiritual. Nós vamos descer à sepultura, mas quando ressurgirmos, vamos ressurgirmos com um corpo glorioso. Ao aceitarmos Jesus, a morte deixa de ser um destino final para se tornar um sono temporário. É por isso que na Bíblia, quando fala do crente que morreu, diz, ele está dormindo. Jesus disse, Lázaro está dormindo. Aí os discípulos dizem, se ele está dormindo, está salvo. Mas aí Jesus esclareceu, ele morreu, mas eu vou lá e vou ressuscitá-lo. Ele prometeu, Jesus Cristo, no último dia, este mesmo corpo que hoje se abate será levantado em poder, revestido de uma imortalidade que nenhuma enfermidade ou tempo poderá desgastar. Vai ser um corpo imune a qualquer tipo de doença. Não adoeceremos, não envelheceremos e não morreremos. Não iremos sentir nenhum tipo de dor mais. Não vá, por isso que não haverá hospital no novo céu e na nova terra, não haverá enfermeira, não haverá médico, porque lá todo mundo tem saúde e abundância. Para além da fragilidade física e da separação espiritual, morte física, paira sobre a humanidade a sombra da morte eterna. São 3 dimensões: morte espiritual, morte física e morte eterna. No dia do juízo, o mar e o além entregarão seus mortos para a ressurreição universal e inescapável. Para aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, o despertar será para a segunda morte, o lago de fogo. Ali, o sofrimento atingirá todo o corpo, quanto a alma, em uma dimensão de eternidade. Esta é a consequência final e terrível de uma vida de rebeldia contra o Criador, em que cada obra será pesada na balança da justiça divina. Irmãos,
todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Jesus. Todos. Se não tiver lavado no sangue do Cordeiro, seremos condenados porque as nossas obras não são boas. Louvado seja o Senhor Jesus, que interveio em nossa história para nos livrar do pavor do lago de fogo. Ao carregar nossos pecados na cruz e vencer a morte, ele selou a isenção do sofrimento eterno para todo aquele que se arrepende e crê. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A ressurreição de Cristo é a nossa carta de alforria. Como afirma o apóstolo Paulo, para os que estão em Jesus, nenhuma condenação há. Esta decisão é pessoal e urgente. O marido não pode decidir pela esposa, a esposa não pode pelo marido, os pais não podem pelo filho, o filho não pode pelo pai. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Hoje, agora, é o momento de fugir da sentença eterna e correr para os braços do Redentor, onde as mansões celestiais nos aguardam como o nosso verdadeiro lar. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, irmãos, é a essência da vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nele encontramos a reconciliação com o Pai, a promessa da eternidade e a certeza da ressurreição física em sua segunda vinda. Vencemos a morte espiritual, vencemos a morte física e vencemos a morte eterna, tudo se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. O nosso serviço ao Senhor não é um fardo, estar na igreja, ou ler, ou orar, ou fazer qualquer outra coisa, mas uma resposta de gratidão àquele que nos tirou da morte e nos concedeu vida em abundância. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que cada ato de nossa existência seja um reflexo desta vida plena, servindo com alegria ao Deus que venceu o túmulo e nos chamou para reinar com ele para sempre. Sétima afirmativa. Vamos ler aí? Lê aí, por favor, todo mundo. A ressurreição será daqueles que estão em Cristo. Vamos ler? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, preciso chamar a atenção dessa palavra todos aqui. Todos em Adão morrem, todos serão vivificados em Cristo. Por nascimento, todos nós somos filhos de Adão. Por nascimento. Primeiro homem, primeira mulher. Nós viemos dele. Então, em Adão, porque nós somos descendentes de Adão, todos nós vamos morrer. Porque nós somos em Adão. Mas aí ele diz uma outra verdade. Assim também todos em Cristo, toda pessoa que aceitar Jesus, que estiver em Cristo, vão voltar à vida. Em Adão nós morremos, mas em Cristo nós podemos voltar à vida. Então eu preciso sair de Adão e ir para Jesus. Eu preciso invocar o nome de Jesus para ser salvo. Eu preciso aceitar Jesus na minha vida. Pelo nascimento natural, todo ser humano herda o DNA espiritual de Adão, o que nos coloca sobre o império da morte em todas as suas dimensões, espiritual, física e eterna. Essa condição independe de raça, posição social ou mérito. Nascemos em um estado de alienação, sem Deus e sem esperança. Como cadáveres espirituais,
não podemos nos reanimar sozinhos. Um morto não pode se erguer. Mas Jesus, se ele chamar, nós podemos sair da sepultura, né? É por isso que o novo nascimento não é um conserto na vida, mas uma ressurreição da alma. Diz Apocalipse: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? A espiritual. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou espiritualmente. Somente a rica misericórdia de Deus, que nos dá vida juntamente com Cristo, pode romper essa condenação hereditária e nos salvar pela graça. O tempo de transformação, o tempo de transformar o nosso destino eterno é agora. Essa janela de oportunidade abre-se no nascimento e fecha-se no instante da morte. Então, qual é o tempo que Deus me dá para eu ter chance de aceitar Jesus? Desde o dia que nasci até o dia que vou partir, eu tenho a chance de invocar o nome do Senhor para me salvar. Se eu não tomar uma decisão nesse período de tempo, acabou a minha oportunidade. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Fora desse intervalo entre o nascimento e a morte, não há novas escolhas, mas dentro dele, a obra de Cristo é plenamente eficaz para reescrever a nossa história. Por isso, se ouvirmos hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se depositarmos a nossa fé no Senhor, o perdão e a vida eterna deixam de ser conceitos e tornam-se nossa possessão imediata. A gente sai daqui agora ricos. A salvação está ao alcance de todos, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas exige uma decisão pessoal, enquanto o relógio da vida ainda marca as horas da graça. O que diz Jesus e registrou João. Vamos ler? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Estar em Cristo exige uma adesão total. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É uma adesão total e sem reservas à mensagem do Evangelho entregue pelos apóstolos. Não se trata de uma aceitação intelectual superficial, mas de uma confissão feita de todo o coração, livre de dúvidas ou disfarces. É nesse momento de sinceridade absoluta que corre a nossa transição espiritual. Deixamos de ser identificados com a queda de Adão para sermos revestidos com a vitória de Cristo Jesus. Se nós acreditamos de todo o nosso coração no Evangelho, nós passamos da morte para a vida. Essa nova identidade é o que nos garante o acesso a todas as promessas de vida e ressurreição. O batismo cristão é a demonstração visível de nossa união invisível com Cristo. Isto é, quem aceitou Jesus tem de se batizar como uma evidência. Ele diz, Marcos, sobre o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então é preciso crer e é preciso se batizar se a pessoa tem tempo. O ladrão, por exemplo, da cruz não teve tempo, porque era um caso específico. Mas se nós temos tempos e não queremos nos batizar, então nós estamos desligados de Jesus. O batismo, simboliza o novo nascimento e a nossa adoção em uma nova família espiritual. Ao passarmos pelo batismo, declaramos que o nosso eu, ligado a Adão, morreu e foi sepultado, e que agora surgimos
para uma nova filiação. Eu estou utilizando aqui a simbologia que os batistas usam, que eles gostam, porque os batistas, Assembleia de Deus, batizam por imersão. Acusa ao batismo, quando a oportunidade nos é dada, é mais do que negligência. É a permanência voluntária na linhagem da queda. O batismo é o sim público à obra de Cristo. Lembre que Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O batismo, então, é o sim público à obra de Cristo e o abandono definitivo da herança de Adão. Vejam esse homem que foi batizado em Atos. Seguindo eles caminho fora, Filipe e o eunuco, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu. Vamos dizer o que Filipe disse? É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou, viu? Eu creio em Jesus. Aí recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A certeza da nossa união com Cristo não repousa apenas em palavras, mas na transformação visível do comportamento. Então não é só o batismo, que é uma evidência de que eu fui salvo, mas a minha vida paulatinamente vai sendo transformada. Eu vou me tornando uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O evangelho não apenas perdoa o pecador, ele regenera o homem, inclinando seu coração a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa mudança moral progressiva é o selo de autenticidade da nossa fé. Como ensina o apóstolo João, o amor pelos irmãos é a prova inequívoca de que já passamos da morte para a vida. Sem essa evidência, a pretensão de espiritualidade permanece vazia sob o domínio da morte. Então, se a pessoa diz que é salva e odeia seu irmão, essa pessoa não é salva ainda. Porque quando Cristo entra no coração, tira o ódio do coração da pessoa. Nascemos na linhagem de Adão. E, por natureza, já caminhamos na estrada da morte. Mas hoje, o privilégio de vida nos alcança por meio da mensagem de Cristo. Como anunciou o profeta Isaías, somos convidados a inclinar os ouvidos e buscar o Senhor enquanto ele se deixa achar. Abandonar o caminho da perversidade e converter-se ao nosso Deus é a única forma de interromper a rota da destruição. Receber a Cristo é trocar a semente de morte por uma aliança perpétua com aquele que é rico em perdoar e compadecer-se de nós. Que Deus nos abençoe.